Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende do lugar em que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Estamos ao vivo aqui, direto do estado do Tennessee. Eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui. E aí, pessoal? Vocês encaram? Eu ia fazer esse vídeo lá atrás da minha casa, onde eu faço sempre, onde que tem uma floresta. Mas tá nevando muito, então eu tive que fazer aqui na parte da frente que é coberta. Para falar exatamente sobre algumas coisas que são relacionadas com o tempo. Irmãos, os Estados Unidos é um país que tem as 4 estações bem definidas. Principalmente aqui no estado que eu tô. Você realmente vê. Entrou outono, no outro dia você vê as folhas caindo. Chega no inverno, você vê as árvores, parece que estão mortas. Parece que tudo está sem vida. Mas daí vem a primavera e tudo começa a florescer de novo para a chegada do verão. Eu comparo esse estágio com o estágio que nós estamos vivendo também da Igreja do Senhor Jesus Evangélica. E nisso também eu incluo o CCB, no qual é minha especialidade. Você vê que tá tudo cheio de neve a minha roupa. Irmãos, eu ando vendo muitas falsas narrativas, muito ódio, muita coisa má sendo espalhada a respeito da congregação. E eu vejo também que tem outros canais de pessoas que saíram da Assembleia, do Testemunho de Jeová, dos Mormons, dos Adventistas, ou seja, de todas as igrejas, e criam canais querendo expor os seus irmãos. Irmão, isso não é bíblico. Nós temos diversas partes da Bíblia que ensina a nós a não desnudar o nosso irmão, a não trazer o escândalo a público. Nós temos Noé, que seu filho Cão, né? Ou Cana aqui em inglês, quando viu seu pai nu, ele zombou, ele expôs a nudez do seu pai. Seu pai estava passando um momento difícil, né? A terra que ele conhecia já não existia mais, e Cã não soube entender. Mas o seu filho, se eu não me engano, é Sem, né? Ham, em inglês, foi lá e cobriu a nudez do seu pai, porque entendeu aquele momento que seu pai estava passando. Isso também deve ser colocado para nós, irmãos. Jesus Cristo diz que escândalo no nosso meio convém que haja, mas ai daquele por qual ele vier, irmãos. O escândalo sempre vai ter, nós somos falhos, somos pecadores, somos errantes. Mas nós, irmãos, devemos trabalhar para encobrir a nudez dos nossos irmãos. A não ser que seja algo muito grave, um crime. Aí sim não devemos acobertar crimes. Mas, irmãos, pecados e fraquezas devem ser acobertados uns para o outro. Jesus falou, irmãos, que os nossos pecados seriam, irmãos, cobertos como a neve. Então, vou mostrar para vocês a neve, ó. Não importa se o meu quintal tá sujo, tá cheio de folha. Quando chega a neve, irmãos, ela encobre tudo. Tá vendo? Fica tudo encoberto de branco. As sujeiras do quintal, né? As folhas secas que estavam aqui, elas são encobertas. Esse é o contexto, irmão, que Jesus quer dizer para nós, irmãos. Quando nós vermos as coisas erradas, ou quando nós tivermos, irmãos, em pecados, ou quando nós tivermos em aflição ou em fraqueza, para nós colocarmos nas mãos deles. Porque ainda que estejam sujas de carmesim, e o carmesim, irmãos, era uma tintura que depois que manchava não saía mais, mas que ele deixaria branco como a neve, tamparia. E o Senhor, irmãos, ele é bem claro para nós. Ele falou assim para nós: misericórdia eu quero, não sacrifício. O Senhor não quer de nós sacrifício, o Senhor não quer que nós vamos combater outras heresias, combater outras religiões. O Senhor não mandou nós fazermos isso. Paulo mandou nós analisarmos as Escrituras para saber se o pregador está concernente e repreendê-lo primeiramente em particular e não expor publicamente. Só se ele continuar, né, no erro, aí sim levar testemunhas, tem todo um contexto. Mas o que nós estamos vendo é um linchamento virtual, confundindo a fé das pessoas. Irmão, quando você mexe com fé de pessoas, a palavra de Deus é bem clara, ela fala assim que quem
trouxer um pecador de volta, ele vai encobrir uma multidão de pecados. Aquele que saiu das coisas de Deus, ele for trazido de volta, né? Aquele que for, né, irmãos, se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo, aquele que anunciou será encoberto uma multidão de pecados. Então, irmãos, tomemos cuidado. Eu estou defendendo a CCB, irmãos? Não, irmãos, eu sou um crítico da CCB. Mas está acontecendo uma coisa, irmãos, que eu nunca pensei que ia acontecer. O linchamento virtual que está acontecendo com a CCB é tão grande, irmãos, que é tanta coisa má falando. Algumas coisas, sim, tem razão, mas algumas coisas não, irmãos. São ódio das pessoas que estão falando. Que eu me vi, irmãos, na obrigação de separar o que é justo e o que não é justo. Justo segundo quem? Segundo o meu entendimento? Não, irmãos. Segundo o entendimento de Cristo. Misericórdia quero, não sacrifício. Então a gente vai começar a ver um monte de inverdade, irmãos. Um monte de verdade. A verdade é Cristo. E defender o que é mais próximo de Cristo. Essa é a verdade. A verdade não é você, não é eu, né? Esse linchamento virtual, irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Áudios, vídeos distorcidos, irmãos. Sem as duas versões. Denúncias sem as duas versões. Né, irmãos? Pessoas com passados que estão na internet com passados problemáticos, foram problemáticos. Não respeitaram as autoridades do ministério. Não foram submissos às autoridades como o Senhor ensina. Agora estão querendo, né, distorcer as coisas. Dizer que a instituição é má. Que toda a instituição está perdida. Aproveitadores, irmãos, pastores e líderes que olharam esse movimento todo e viram a oportunidade de aumentar os seus membros, os seus faturamentos, suas vendas de livros, seus dízimos, as suas palestras, os seus likes no YouTube. Enquanto as escrituras mandam eu não desnudar o meu irmão, eu vejo os que se conectam e que se dizem cristão desnudarem sem nenhum pudor, atacarem, mandar alguns para o inferno, coisa que eu também fiz no passado. E dou graças e glória a Deus que o Senhor abriu os meus olhos. E eu olhei nesses críticos odiosos, nesses haters, um espelho de como não se deve ser. Irmão, o evangelho é não se colocar, é não ser melhor que o seu irmão. É olhar, quando ele peca, é você olhar com olhar de misericórdia. Pensando assim, podia ter sido eu. E não como o apóstolo Tiago diz no capítulo 5, colocar no lugar de juiz. Esse é o espírito do anticristo que João cita. Pegar, irmãos, textos fora de contexto. Eu vi um amigo meu, irmãos, uma pessoa que eu gosto muito, ele parou com uma moto e perguntou pro irmão na frente da igreja: o que eu faço para alcançar a salvação? O irmão falou: vem na igreja, né, que você vai aprender. E ele já colocou como que o irmão tinha que responder: não, a salvação é Cristo. Irmão, aonde que você vai aprender o evangelho de Cristo se não for hoje dentro de uma denominação? Ah, irmão, eu tenho a Bíblia. E você acha que uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, como o eunuco é o exemplo, o servo de Candace, o mordomo mor, que Felipe foi anunciar para ele. Como eu vou entender se ninguém explicar? É por isso que tem os presbíteros, os pastores, a função de pastores, de líderes religiosos e de nós, irmãos, que o Senhor deu um pouco mais de entendimento, é anunciar o evangelho, é passar esse entendimento e não atacar os outros. E não atacar outras pessoas. O irmão falou alguma coisa errada? Não, ele falou, talvez eu não... O que ele quis dizer? Talvez eu não tenha conhecimento para falar para você o que precisa, mas vem aqui na igreja que eles vão te ensinar. Ou outro contexto, irmãos. Alguém para de moto, principalmente no Brasil, faz muito tempo que eu não estou no Brasil, mas eu imagino que seja esse o contexto. Alguém para de moto, primeiro você já fica com medo de ser assaltado, você toma um choque, você nem sabe o que você vai falar. Segundo, irmão, se alguém está parando de moto e fazer uma pergunta para mim porque está com pressa, quer pedir alguma informação, eu não vou ficar anunciando o evangelho. Eu até concordaria com o irmão se essa conversa fosse numa mesa, num jantar, numa conversa, mas não assim no meio da rua. Isso pode acontecer numa conversa? Sim, irmãos. A congregação, ela não deu o ensino bíblico básico pro povo? Verdade, irmãos. Tudo isso é verdade. Mas eu vou usar isso para desnudar os meus irmãos? Eu vou usar isso para querer atacar a instituição? E os que saíram das drogas e os que foram restaurados através dela? Ah, mas ela não prega o evangelho, não? Eu, irmãos, através desse pouco evangelho da congregação, irmãos, consegui passar por diversas batalhas espirituais, que talvez se eu tivesse um conhecimento bíblico e andasse por esse conhecimento, não o conhecimento dos céus, mas o conhecimento teológico, eu não teria força para passar. Então, irmãos, há de nós repensar. A própria oração do Pai Nosso diz para mim perdoar os meus devedores,
né? Para o Senhor só me perdoar se eu perdoar os meus devedores. Será que nós estamos perdoando os nossos traumas do passado? Aqueles que nos feriu? Será que nós não estamos colocando todas uma pessoa que nos feriu, ou que seja uma igreja, e colocando 20 mil no mesmo balaio, um povo de 5 milhões atacando eles, dizendo que eles não vão para o céu? Será que nós temos que expor isso, ou será que nós temos que ensinar isso? Será que o irmão estava errado de dizer vem para a igreja, ou será que quem perguntou falou, não, irmão, quem salva é Jesus, quem salva é Cristo, mas aonde que eu conheço Cristo? Alguém tem que me anunciar, ou não foi isso que o mordomo perguntou para Filipe? E o Senhor nos deu a missão de anunciar, e não de questionar, e não de ficar debatendo, e não... Já pensou se todos esses que se dizem que têm o conhecimento da verdade e o verdadeiro evangelho, em vez de atacar a religião do próximo, se empenhassem em ajudar aqueles que não entenderam o evangelho? Vamos mudar a abordagem. Em vez de atacar a congregação, que tal a gente pegar os membros da congregação e ensiná-los na internet? Como eu estou procurando fazer no meu canal. Que tal? Ah, mas não dá visualização. Bom, então não é por causa do evangelho, é por causa da visualização. É isso. Então, irmãos, nós temos todos que repensar as nossas atitudes, as nossas práticas, e eu me incluo nisso. Tanto é, irmãos, que o Tiago, que destilou ódio também há pouco tempo atrás, enxergou nesses odiadores o que não devemos ser. E por causa desses odiadores, irmãos, que eu estou procurando ver o lado bom da congregação, porque o lado ruim, irmão, já tem um monte de gente querendo mostrar. Então eu procuro extrair a coisa boa e deixo a ruim para vocês, odiadores. Porque vocês é a única coisa que vocês têm. Jesus disse que quando a candeia do corpo é o olho. E se o olho for mau, tudo que você for ver, você vai ver maldade. Mas agora, se o seu olho for luz, todo o seu corpo será luz, se os seus olhos forem bons. Então depende da forma com que você enxerga. Tudo depende da forma como você enxerga. Você pode olhar uma congregação que distorce as escrituras, como vocês dizem, nos seus vãos entendimentos. Eu vejo a congregação como talvez a primeira restauração para muitos que estavam perdidos no crack, nas drogas e em outros caminhos, como eu também estive perdido. Quando eu vejo o meu irmão da congregação hoje, eu procuro ensiná-lo com toda a maestria, com todo o cuidado, com todo o amor, e não atacá-lo como eu fazia antes. E sabe o que está acontecendo? Eu estou colhendo os resultados na minha vida matrimonial, na minha vida financeira e principalmente na minha vida espiritual. Se você, irmãos, for justo nos seus caminhos e andar e buscar a justiça, até o respeito dos seus inimigos você terá. E o Senhor preparará uma mesa para vocês perante os seus inimigos, te exaltará. E eles podem não gostar de você, como muitos não gostam do irmão Tiago. Não gosta da forma do irmão Tiago falar, não gosta da sinceridade exacerbada do irmão Tiago, não gosta do jeito rústico do irmão Tiago, mas todos confessam, realmente o irmão Tiago é um homem de Deus. Não pelo que o Tiago fala, mas pelas obras que foram feitas através de Jesus Cristo, usando do irmão Tiago. Coisa que muitos de vocês não têm. Fonte sem água. Nuvens levadas pelo vento. Outra parte, nuvens sem águas. Você quer realmente conhecer o Evangelho de Cristo? Misericórdia quero, e não sacrifício. Fica essa, irmãos, essa análise para vocês, esse auto-julgamento. Vamos todos nós, irmãos, trabalhar para ajudar os irmãos da congregação a melhorar a instituição e não querer destruir. Porque quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo. A todos vocês que foram ouvir esse vídeo, vou deixar vocês no final desse vídeo com essa ligeira imagem. Vamos dar uma volta aqui pela propriedade para vocês acabarem enxergando aqui, ó, o que é ser coberto pela neve. Olha aqui, a cobertura da casa não deixa que a neve entre para dentro, mas a neve cobre toda a sujeira que fica no chão. Tudo está coberto debaixo da neve. Então fica essa imagem para que nós possamos ter uma reflexão de que quem cobre os nossos pecados, quem tem misericórdia de nós, Cristo. E nós também devemos ter misericórdia dos nossos irmãos. A todos vocês que ouviram, ouviram esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
estejam sempre dentro do meu, do teu e do nosso coração. E que o Evangelho de Cristo venha soar na nossa vida como um sino. Paz de Deus.